Legal. Eu acho que na sua pergunta, ao meu ponto de vista, você já deu a resposta, que é o planejamento. Mas assim, vai melhorar muito. Três Lagoas tem um potencial muito grande. Os comércios estão crescendo junto com Três Lagoas, graças a Deus. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Mais Foco Urbano, o podcast que gostaria de comentar com vocês sobre cidades, urbanização, sustentabilidade, inclusão e o desenvolvimento da cidade. Olá, Django! Olá, Rodrigo. E hoje nós temos aí uma conversa variada, assunto que é diretamente com o momento que Três Lagoas vive, aniversário de Três Lagoas e exposição. Pois é, e o que uma feira agropecuária, a Copa do Mundo e o aniversário da cidade têm em comum? Eles movimentam aí bastante pessoas que são de dentro de Três Lagoas e também de fora, né? Uma infraestrutura que deve ser planejada tanto no interno ali como um planejamento urbano da cidade, como também do evento. Mas será que esses investimentos em grandes eventos, eles trazem desenvolvimento para a cidade? Isso acontece de uma forma prolongada ou só de uma maneira temporária? Uma cidade que cresce, que investe, ela também planeja investimento nos setores públicos e também com eventos. Então, de uma certa maneira, o investimento em eventos é porque uma cidade está crescendo. Pois é. Então, para trazer para a nossa conversa aí, vou fazer um bate-papo bem bacana, eu vou trazer o nosso primeiro convidado. E aqui está ele. Pedro, quem é você? Olá, tudo bem? Me chamo Pedro, representante da Rede 7 Pharma, né? É uma rede, como você disse também, né, meu amigo Rodrigo? Três Lagoas está crescendo, graças a Deus a Rede 7 Pharma cresce também com Três Lagoas. Que maravilha, muito bacana. Ô Pedro, na área da saúde, na área do varejo, né? Esses eventos, a Copa do Mundo, a Expo 3, o aniversário de Três Lagoas, que tipo de movimento diferente eles trazem para vocês que estão ali no comércio envolvendo e pretendem aproveitar de alguma maneira ou se movimentar em relação a esses eventos? Ô Rodrigo, apesar que vamos supor, a Expo, agora temos a Copa, né? A rede, o comércio, tem muitos comércios que eu acho legal, vamos supor, eles se aproximam, ajudam a desenvolver, vai fazer decoração, vai ter bandeirinha, igual a gente também pensamos em trocas de figurinha, vendas, né? Participamos também do evento da exposição, achei muito legal. E como diz meu amigo ali também, tem muita entrada de gente e saída. Então, Três Lagoas se movimenta muito. Então, isso aí ajuda muito o comércio, sim. Nossa, interessante, né? Quando a gente fala de evento, a gente não está falando só de entretenimento. Existe todo um movimento que acontece na cidade que não é só o entretenimento em si. O entretenimento acaba sendo um pano de fundo para uma série de ações, uma série de movimentações na cidade, né? É isso mesmo, existe uma influência ali de trânsito, de estacionamentos ali, que o evento em si, ele precisa ser pensado para isso, né? Não só parte do evento. Aí a gente está tratando de uma situação de organização privada e também pública. E eu não estou trazendo só a Expo 3, né? A gente acabou de vivenciar isso daí nesse período agora de festança da cidade de Três Lagoas. Mas a gente tem vários outros eventos que comportam essa mobilidade que a gente precisa de planejar, que é o trânsito, que é o estacionamento, que é a segurança em torno da cidade, em torno do evento, que é a energia, que é saneamento, que é a limpeza urbana, que é a mobilidade, acessibilidade, como o contexto que a gente até trouxe semana anterior, aí no episódio anterior, né, que é sobre acessibilidade. Então, a gente tem vários eventos que acontecem na cidade de Três Lagoas e outras regiões que depende exatamente disso, do ponto de vista. É interessante entender que, do ponto de vista urbanístico, um evento, ele é um período de estresse para a cidade, né? A gente tem a infraestrutura urbana e ela sofre um ponto de estresse, principalmente próximo aos locais onde o evento acontece. Então, você tem transformações no trânsito, você tem pessoas que, às vezes, não estão envolvidas com o evento, mas acabam sofrendo alguma consequência, né? Então, nós temos aí pontos positivos e pontos negativos para a gente analisar. Rodrigo, e ela é semelhante ali ao que a gente trata em engenharia, né? Quando a gente fala em engenharia, muitos ali conhecem engenharia civil, construção de prédio e etc. Mas não, o evento ele é dependente de engenharia pura. É engenharia de trânsito, é engenharia de infraestrutura da cidade, é engenharia de alimento, é engenharia de vários setores ali que envolve um planejamento bem montado para comportar ainda mais a quantidade que Três Lagoas recebeu de população externa.
Bacana. Vamos entender um pouquinho mais sobre o impacto desses eventos e como toda essa infraestrutura acaba refletindo na cidade, na economia? Vamos, mas antes ali de falarmos de economia, Rodrigo, e economia da cidade, com certeza, eu quero trazer aqui para conhecer como o nosso segundo convidado. Ele, que é um cara que conhece bem a cidade, que conhece bem sobre o assunto ali de comércio, que conhece ainda muito mais em números, mas eu não vou apresentar ele diretamente, né? E como compromisso, antes eu quero dar uma adenda aqui, que a gente esqueceu de uma coisa. No episódio passado, olha lá. Ela vai falar, vocês não falaram. E aí é um compromisso que a gente tem, né? Eu tenho que fazer o quê, então? Eu tenho que me autodescrever. Autodescrição. Meu nome é Django e eu sou um cara mediano, de porte mediano, 30 e poucos anos, cabelo escuro, preto aqui, penteado pro lado, olhos castanhos esverdeados. Estatura, como eu já falei, mediana, mas estou sentado à frente do Rodrigo numa mesa de madeira lindíssima. Ao meu lado esquerdo tem uma TV e ao meu lado direito tem eles, os nossos convidados. Eu já começo aqui perguntando agora pro Rodrigo, qual é a sua identidade aqui para todos aqueles que precisam saber? Pois é, talvez os meninos estão olhando aqui e não estão entendendo o que é isso, Explica né? lá. Mas Vamos a gente aprendeu no primeiro episódio com a nossa convidada, a Paula Neres, que é cega, a esse recurso de acessibilidade para quem assiste, para quem ouve, né, um programa de comunicação, que é fazer a autodescrição. Então, o Django foi bastante preciso ali no jeito dele se apresentar. Eu sou um homem de 48 anos, cabelo levemente grisalho, hoje estou com uma camisa preta de manga comprida, né, dobrada até a altura do punho, e estou de calça clara. Esse contexto pode ajudar aí a cerca de 8 milhões de pessoas terem acesso a essa informação. Então, a gente vai fazer uma campanha aqui de deixar essa dica não só para os nossos episódios, mas aí para toda a comunicação. Meu convidado primeiro aqui, Diego, isso já é uma autodescrição minha, e do Rodrigo, mas para que vocês complementem um pouquinho mais, isso é para que realmente a gente consiga atingir as pessoas que não conseguem nos enxergar através das nossas transmissões. Vamos lá, Diego, agora, quem é você? Bom, vamos lá então, contribuindo aí com o pedido da Paula, né? Sou um homem de 38 anos, estatura mediana também, olhos verdes, estou aqui hoje de camisa cinza e calça azul marinho e estou como presidente da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Minha atividade principal é a contabilidade, sou contador. Tenho uma escola também, sou proprietário, junto com a minha esposa, do Colégio Miesa. E invisto também, tenho a oportunidade de investir aí em outros cenários, como a construção, como a gente falava um pouquinho antes aqui, junto com o Django. Então, assim, já tive farmácia, junto com o meu irmão, então já tive uma experiência em alguns negócios aqui no nosso município. Empreendedor de sangue. Empreendedor de sangue, tem que ser. É isso aí, Diegão. Diegão, para começar nosso primeiro bloco aqui contigo, já vai uma pergunta de cara, né? Que a gente vai captando perguntas aí também dos nossos internautas e seguidores ali do nosso Instagram e das outras redes. Então vai a primeira, Diego. Se prepara aí, que hoje eu tô meio brincalhão aqui, viu, Rodrigo? Hoje eu tô descontraído. Tô tentando descontrair das outras conversas aqui. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Quando você anda pela cidade durante um evento tipo exposição, Expo 3, por exemplo, o que você observa que muda primeiro? O Django, eu acho que até colocado aqui por vocês e pelo Rodrigo aqui, eu acho que foi muito bem oportunizado, que Três Lagoas hoje é uma referência a nível regional, né? Nós sabemos que as cidades no entorno de Três Lagoas olham muito para a nossa cidade como uma cidade com a atratividade dos finais de semana, com esse turismo de festa, né? Tem o turismo ainda um pouco explorado, que algumas belezas que nós temos, verdade. Mas esse turismo, vamos falar assim, essa disposição de buscar o lazer dos finais de semana, nosso município é uma referência para muitas cidades menores que a nossa, que não detêm essa atratividade. E eu acho que o trânsito e a alimentação é um dos primeiros cenários que eu vejo. Então, obviamente,
regiões onde está ali, a gente sabe, como o Rodrigo colocou, ela é estruturada, né? Ela tem ali um efeito imediato. Nossos estabelecimentos de alimentação acaba ficando um pouco saturado. A hospedagem, eu imagino que esteja, mas assim, como, sendo bem franco, como eu não faço uso da hospedagem nesses momentos, eu acabo não enxergando. Mas que eu consigo enxergar, falando do meu dia a dia, quando a gente circula pela cidade, nessas datas de eventos, que eu vejo que é bem impactado, seria o trânsito e os estabelecimentos de alimentação, que é o que eu, enquanto morador aqui de Três Lagoas, sinto diretamente no meu dia a dia. A gente também ouve aí várias questões ali na internet sobre o evento, sobre a cidade, né? Ainda mais a gente que tem muitos amigos aí na cidade, né? A gente acaba ouvindo burburinho. Cara, eu fui num restaurante ali, o restaurante não estava fechado, ou o atendimento estava péssimo e etc. Isso é um impacto direto aqui para os comerciantes também, a falta da mão de obra nesse tipo de evento, correto? Correto. Eu acho que a falta de mão de obra já é uma dificuldade que a gente vê no dia a dia ali de muitos empresários, tanto no papel quanto contador, enquanto presidente da associação. A gente sabe que assim, é um déficit a nível Brasil. A gente olha muito para a nossa região, mas na verdade hoje, se você circular de norte a sul, você vai encontrar empresários se queixando da ausência de mão de obra. E assim, nos eventos que aumenta a demanda de consumo, aumenta essa população, vamos falar, flutuante, e às vezes um restaurante quer buscar um freelancer, quer buscar algo a mais, isso acaba ficando quase que impossível, porque se ele já não tem para o dia a dia, imagina aumentar nesses momentos sazonais, né? Fato. Então, assim, é um gargalo que a gente, vamos falar, a gente enquanto empresário, precisa se reinventar para tentar superar, porque a tendência é cada vez mais, principalmente para alguns setores, a gente vê essa escassez de mão de obra maior. Legal. Bacana, interessante esse ponto que você coloca, Diego, porque a gente chega a um ponto central desse debate, né? Que é uma relação de oferta e demanda, né? Acho que os eventos, eles trazem um impulso aí para essa relação, né? Porque eles naturalmente traduzem, despertam algumas demandas e eu queria entender com você se o comércio, ele se antecipa a isso, se ele segue um fluxo do que ele espera acontecer para se posicionar, de como isso acaba impactando na rotina da empresa, né? Na rotina do comércio. E se além da questão da mão de obra, que já é escassa, como você falou, acaba refletindo também, se outros investimentos são necessários serem feitos, e como isso faz para que o momento possa ser melhor aproveitado, né? E esse momento também possa ser visto como algo que possa ser um pouco mais prolongado além do período do evento. Boa pergunta. Legal. Eu acho que na sua pergunta, ao meu ponto de vista, você já deu a resposta, que é o planejamento. Eu acho que ele pode sim ser melhor aproveitado e para que ele seja melhor aproveitado, deveria haver um planejamento por parte dos empresários. Agora, quando você me perguntou se eu acredito que todos o fazem, eu vejo que não. Vejo que muitos, mesmo tendo assim muito, vamos falar, em evidência essa demanda, eles acabam não se preparando, deixa a coisa acontecer e perde a oportunidade que às vezes era ter atendido melhor, atendido mais, ter potencializado o resultado, mesmo que seja por um período, vamos falar, específico ou esporádico, ele perde por justamente não se preparar. É difícil, temos dificuldades, mas se você enxergar esse movimento, e eu falava aqui com o nosso convidado e amigo aqui, e ele comentou um exemplo do negócio dele, que a Copa do Mundo, que é um evento sazonal, que você falou está dentro da abordagem, o que o negócio dele tem a ver com a Copa do Mundo? Mas ele fez uma ação lá. Então, isso é o empresário que tem a visão de se preparar e antecipar. Legal. Então, embora que você olhe para o negócio, a rede de farmácia, o que ela vai ganhar com a Copa do Mundo? Mas ele fez uma ação e eu, particularmente, foi a primeira coisa que eu comentei com ele e elogiei, porque eu vi um dia que eu passei em frente ao estabelecimento dele, estava super lotado, um movimento gigantesco.
E aí, fazendo até um gancho, o ganho prolongado. Esse cliente que vem ali, que conheceu o estabelecimento dele, que viu ali a bancadas, as promoções, os produtos, ele talvez não consumiu naquele momento, mas num dado momento futuro, certamente essa pessoa, aquela pessoa que esteve ali no local pode vir se tornar um potencial cliente da farmácia. Vamos chegar nele, então. Ô Pedro, o que diferencia, então, um evento estratégico de um evento apenas festivo dentro dessa perspectiva de investimento para a empresa? O estratégia eu vejo assim, eu antecipar, vamos se dizer, pelo ocasional, né? Na hora que vamos supor, igual a Copa, fizemos uniforme, colocamos bandeirinha, teve promoções de Copa. Então, eu estou tentando agir. Teve uma promoção de Copa, isso vai ajudar um pouco a população nas compras. É tipo assim, como diz meu amigo mesmo, não tem nada a ver a Copa com farmácia. Mas a gente tem que dançar como forma música, né, Rodrigo? Não tem jeito, né? Então, seria mais ou menos isso. É interessante para a gente entender que não só os segmentos que são diretamente ligados a um evento, né, como o Diego colocou, o comércio alimentício sofre um primeiro impacto. Quando você tem deslocamento de pessoas, a hotelaria sofre um impacto. O trânsito acaba sofrendo um impacto imediato porque muda a dinâmica. Mas a cidade como um todo fica exposta a um ânimo diferente da população, né? Essa questão que a gente está falando da demanda e da oferta, ela fica naturalizada porque há um ânimo das pessoas em querer consumir, em querer sair de casa, né, em querer se envolver com aquela dinâmica daquele assunto, né? Eu vou comprar a figurinha. Não importa qual é o comércio que está vendendo, o que importa é que alguém que tem um produto de qualidade que possa me atender, me receber, né? Inclusive, deixo uma dica aí para vocês, falando em demanda, oferta, no nosso primeiro episódio, que vai estar lá no card do YouTube, a Paula, o Sérgio, eu e o Django, nós conversamos sobre como o comércio pode trabalhar com acessibilidade, né? Não esperar acontecer uma demanda, mas também se movimentar em relação a isso. Dá uma olhadinha lá no YouTube, vai estar aqui o card para vocês acompanharem. Fora isso, eu tenho certeza que vão gostar desse episódio. Foi show de bola. Bom, mas pensando nisso, o que vocês estão comentando, tem uma outra questão. Muitas pessoas ficam ansiosas, aguarda 4 anos ali para uma Copa do Mundo, ou aguarda todo ano um evento como a Expo 3 ali acontecendo na cidade, né? Mediante a isso, Diegão, a pergunta vai para ti. De novo, eu voltando aqui, ó, eu e você, cara a cara, vamos lá. Como que a gente consegue, ou como associação, ou como consegue medir o retorno de um evento grande, assim, um evento do porte da Expo 3? A métrica ideal seria a gente comparar, né, os períodos de receita dentro desse período, né? É um pouco de dificuldade, né, até por levantar esses números por conta de sigilo fiscal, mas eu até fiz a questão de dar uma olhada e alguns números mostram que para cada R$1 investido se espera algo em torno de 5 vezes mais de retorno no fomento do comércio. Então, lógico que esse número pode variar de região para região, de estado, de município, tem uma série de variáveis, mas dentre algumas pesquisas econômicas se fala algo em torno de 5 vezes ao valor investido em relação ao evento ou ação promovida. Isso é coisa boa, hein? Coisa muito boa. Isso é muito bom, hein? Oxe, eu já tô aqui, eu achava que era algo em torno de 2,5%, 3 vezes, desculpa, mas 5 vezes é algo que a gente pode olhar com carinho aí para mais eventos culturais aí da cidade. Aí, vamos fazer certeza. Direto, pelo menos 2 eventos. Eu tô dentro, eu tô dentro. Agora uma questão para a gente refletir, então, em cima desse, né, desdobrando essa questão do retorno. Algumas pessoas, elas sempre questionam, né, por que quando o poder público investe num evento, investe em aniversário da cidade, investe na Expo 3, investe em tantos outros eventos que a gente tem. E tem bastante perguntas sobre, né? Tem. Sempre fica essa dúvida no ar. Esse recurso aí não deveria ir para saúde, para educação, para infraestrutura, né? Então, fica essa dúvida no ar, né? Eu posso falar até como contador, contribuindo para esse cenário. Eu trabalho com algumas entidades filantrópicas, né? Não faço a contabilidade pública, ela é uma contabilidade privada, então não tenho nenhum tipo de informação em relação à contabilidade pública, mas a gente sabe que o orçamento público,
assim como acontece dentro das entidades filantrópicas, eles são direcionados, né? E aqui não justificando e nem tomando lado nenhum, mas eu acho que é importante a população ter o conhecimento que, dentro de um orçamento do município, de um estado ou de qualquer ente federativo, a União, o dinheiro, tecnicamente, ele tem um direcionamento antes mesmo dele chegar na mão do poder. Então, assim, muitas vezes até se questionar, vai muito dinheiro para o evento, para festividades, para a cultura, e às vezes pouco para a área da saúde ou da educação. Mas isso é previamente organizado no ano anterior. Eu acho que o momento que a população deve intervir sobre isso é no momento que é feito, salvo engano, chama LDO, né, que eu acho que é um ano antes. Lei de diretriz orçamentária, isso mesmo. Que é a lei que define para onde vai cada recurso. Então, nesse é o momento da população intervir, que muitas vezes somos ausentes, porque isso é votado em audiências públicas, isso é apresentado à população, e eu vejo que nós, de uma maneira geral, não estou me eximindo a isso, que às vezes a gente é ausente de ir lá cobrar onde que é encaixada ali cada moedinha do recurso público. Isso é fato. É uma pergunta que o Rodrigo fez, ela é legítima, mas também existe uma outra pergunta legítima aí quanto a isso. Quanto à atividade econômica, arrecadações e a oportunidade de investimento que isso gera dentro da cidade ali? Quais são essas oportunidades geradas? Não, eu ainda complemento. Por que entre essa pergunta e a outra, né, entre o fato do investimento na saúde, na infraestrutura e em eventos como esse que movimentam o comércio, se realmente isso são oposições, dentro do impacto da cidade, isso não seria um complemento? Até nessa linha que você está falando, existe um orçamento que estabelece para cada segmento, para cada movimento. Elas são opostas realmente na visão de vocês? Eu fiquei um pouco perdido só na pergunta, né? Vou colocar aqui pra gente. Quando você fala na visão, se o evento, se a investimento ali, se ele conflita com o orçamento ali previamente destinado? Não o orçamento necessariamente, né? O orçamento é o recurso, você mostrou muito bem, é a ferramenta que vai fazer com que o recurso público seja direcionado para um lado ou para outro. A questão existe esse questionamento se o dinheiro do investimento público deveria ir para saúde, educação e infraestrutura exclusivamente, né? Em contraposição a esse dinheiro que gera movimentação na cidade. E a pergunta, talvez eu também tenha me enrolado, mas ela é mais simples. Há realmente essa oposição entre A ou B, ou há uma complementariedade? Como é que você vê isso? Assim, eu vejo uma oposição por parte da população, e quando a gente tem algumas áreas muito deficitárias, de fato, é ruim para quem principalmente está ali sofrendo com aquele déficit, um cara que está lá na saúde, clamando por uma cirurgia, vamos falar assim, e vê o recurso ser empregado, por mais que teve toda essa questão legal de direcionamento, mas ver o recurso indo para um evento, dói. E aí, fazendo um gancho com a Copa, nós vimos aí que os mexicanos lá fizeram bastante barulho, fizeram reivindicações por conta de uma questão da educação que vinha acontecendo no país, e eles aproveitaram até o momento e falaram, opa, agora nós vamos colocar a nossa cara para conseguir barganhar com a presidência lá da República. Não sei exatamente os fatos, mas o ponto é aproveitar a oportunidade do evento, porque na visão da população ali, poxa, estamos investindo em estádio, estamos investindo nisso que é a cultura, que é o fomento, que gera economia, mas e a educação aqui dos servidores? Eles entendiam ali que foi deixado de lado, que poderia ser priorizado eles, ao invés de ter priorizado o evento, que é um evento a nível mundial. Nós estamos falando aqui de evento de reflexo. Agora imagine o impacto de um evento do porte, que é uma Copa do Mundo. E os mexicanos se colocaram à frente, boa parte da população ali que estava envolvida, sendo contra essa destinação. Então, assim, dando a minha opinião aqui humilde, eu acho que quando a gente vive na pele o déficit do serviço público, é mais difícil não criticar quando vai para uma área que supostamente cultura faz parte, cultura
eu acho que enriquece de uma maneira geral. O lazer é necessário para a sobrevivência, mas quando você tem um déficit e você está vivendo na pele uma dor muito grande na saúde, por exemplo, ou na educação, e vê que tem recurso público colocado no evento, isso de uma certa forma impacta sim, principalmente quem está sofrendo na pele essa situação. Se a gente olhar pelo ponto de vista do planejamento estratégico, da arquitetura, do urbanismo, um evento ele tem também dentro do seu escopo, que vai ser programado para ser executado, uma perspectiva de legado, né? Não pensar o evento só no recorte de tempo em que ele está acontecendo. Primeiro que a programação dele acontece muito antes. Sim, né? Você abordou a questão da Copa do Mundo. Quantos anos de preparação, investimentos de alto valor, quem investe, quem vai cooperar com A ou com B na programação dos espaços e tudo mais. Mas esse legado, como que ele acontece, né? Talvez eu acho que um pouco da dúvida das pessoas é isso, né? Esse ponto que você colocou é bem interessante. Poxa, eu estou sofrendo aqui, estou sentindo uma necessidade e está direcionando para lá. Mas tem essa perspectiva? Tem essa perspectiva. Inclusive, a gente, como engenheiro, né? Na parte de engenharia, a gente traz até esse conceito para nós. Também existe isso na engenharia, tá? Uma estrutura temporária, eu trabalho com evento há algum tempo, né? Posso falar com certeza. A estrutura temporária que acontece numa região, num evento que seja um porte tão grande assim, como uma exposição da cidade ou uma exposição agronegócio, qualquer outro tipo de evento que arrecada muitas pessoas de fora, ela deixa com certeza permanentemente na gestão da cidade um aprendizado. Isso é fato. Aí é um aprendizado para o próximo evento, seja ele em questão de estrutura viária, seja ele em questão de saúde, infraestrutura. A gente não conseguiu colocar o policiamento correto lá no evento, no próximo ano a gente precisa dar atenção mais para isso. E em questão a gente viu aqui também, a gente tem uma capital, né? Aconteceu um show internacional esses tempos atrás. Campo Grande celebrou um show internacional de grandíssimo porte. Não é questão que às vezes o município não estava preparado, o evento não estava preparado, não fizeram um planejamento adequado. A questão é que a mobilidade ali, o fluxo, a única via que tinha de acesso não comportava realmente. E aí precisou passar para um evento desse para que eles tenham conhecimento e no próximo ano tenham um melhor planejamento. É igual, Rodrigo, acontece muito na loja, tete a tete o remédio. Chega um cliente... normalmente já fala assim, eu fui lá, não tem remédio de pressão, não tem isso, mas gasta tanto no show. A gente escuta muito isso no comércio. Porque reclama, bastante, porque né? escuta muito, porque você vai pegar e falar assim, dipirona, só tem dipirona, aí gasta milhões no show, etc, gasta com isso, gasta com copa, cadê o dinheiro do cofre público? É o que mais escuta no comércio. E é interessante, mas o Diego colocou uma perspectiva muito clara, né? Acho que ele foi bastante cirúrgico ali. Existe as esferas, né? Você tem a esfera do poder federal, o compromisso do poder federal, você tem o poder estadual e você tem o poder municipal. Cada esfera tem as suas obrigações, as suas determinações. E existem os orçamentos. Existem os orçamentos que estabelecem para qual setor, para qual segmento vai determinado recurso. Exato. Mas eu acho que o mais interessante que ele colocou, a mobilização das pessoas tem que acontecer no lugar certo, no momento certo. Tem. Né? A gente também não pode ficar só esperando a coisa acontecer e quando ela não acontece eu reclamar. Né? Então, procurar mais informação, procurar conhecer, saber onde acontecem esses espaços do debate público, né? Participar, entender, procurar, né? o seu representante, enfim, é possível, mas é preciso alguma movimentação, né? É preciso não só esperar acontecer e depois reclamar. Só reclamar não vai resolver, não tem não jeito. Vai. Não dá. Não vai. Mas essa abordagem do Diego, isso foi bem colocado, né? Realmente a gente viu acontecendo ali no México, teve as partes que estavam ali festejando, batendo palma e tudo mais, gritando com o jogo, e teve as partes que estavam na rua ali porque realmente não estavam favoráveis para eles. Mas quando a gente ouve muito essa frase, mas
Quando a união faz a força, meu amigo, aí todo mundo tem que ouvir, né? Tem alguma coisa aí que a gente precisa ouvir. Mas vamos lá, Rodrigão, eu sei que você tem ela guardada, então lança. Eu quero trazer uma dúvida que é até um propósito nosso no programa, que é pensar lá na frente, né? Tentar fazer esse ensaio aí de pensar lá na frente. Ô Pedro, vamos imaginar Três Lagoas lá em 2040. Cada episódio eu vou lançar 5 eu ia brincar agora. O passado foi 2035, agora é E a 2040. gente tem a Agenda 2030 da ONU. Então não tem que ser mais. Eles fazendo o que eles querem. Tá fazendo uma perspectiva para 1000 anos de Três Cara, Lagoas. você não quer avançar. Porque quando mais a gente vai lá na frente, mais a gente tá consegue depois olhar aqui, né? Mas isso é bom, certo. sabe por quê? Descolar um pouquinho. Isso é muito bom. Na minha visão, assim, como cidadão, é muito bom porque a gente costuma pensar muito no hoje, né? E a gente acaba esquecendo, pô, mas a gente não pode fazer essa caneca para durar até amanhã. A gente tem que fazer ela porque eu quero usar ela por 10 anos, 15 anos, o resto da minha vida. Então, essa pergunta é muito bem colocada. É uma coisa que a gente, como arquiteto, passa, porque quando você vai fazer um projeto para uma edificação, para um espaço, enfim, você vai projetar alguma coisa, cara, tem que durar 20, 30 anos, né? Como é que você chega? As casas de saibro de 1920 eram feitas com saibro e tijolo maciço. Estão E durando hoje? aí 100, 120 anos. Quanto tempo vai durar o que a gente faz? Então, por isso essa perspectiva é parte do projeto mesmo, né? Legal. Pensar lá na frente. Pedro, para você então, o que você pensa Três Lagoas lá em 2040? Daqui a um tempo, a partir dessa perspectiva de que se a cidade continuar crescendo, se nós vamos depender para a dinâmica só de eventos mesmo, ou tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para não viver períodos de estagnação? Eu vou incentivar um pouquinho mais, tá? Como cidadão e como empresário. Eu sei lá, vamos dizer, Três Lagoas daqui 40 anos, vai ter muito semáforo, muito radar, muitos eventos, né? Que todo mundo... Nossos eventos principais seria a Expo, né? A Copa de 4 anos, mas folclore, né? Temos também, Olha que seria, bacana. né? Bem lembrado. Mas Três Lagoas questiona muito de eventos semanais, né? Pega um pouco essa parte, principalmente para a área mais, vamos dizer, os jovens, né? A gente vai ficando mais velho, né, Rodrigo? Não tem jeito, né? Os brancos vão aparecer. Os brancos vão aparecendo, não tem Obrigado jeito. por essa retirada de olhar meu, viu? O mais novo, né? Você viu, né? Mas, assim, vai melhorar muito. Três Lagoas tem um potencial muito grande. Os comércios estão crescendo junto com Três Lagoas, graças a Deus. Um pouco que peca, como disse nosso amigo também, é a mão de obra, né? Mas o que acontece? A juventude hoje também está um pouco acordando agora, então está se programando, está estudando mais um pouquinho, não está deixando muito para trás, que muita gente deixa tudo para a última hora, aí não tem jeito, né, Rodrigo? Mas eu vejo o sucesso lá na frente, com certeza. Três Lagoas vai crescer muito e muito mais. Bacana. Eu vou trazer um pouquinho do episódio anterior e vou acusar mais um pouquinho essa pergunta para ele. No comércio, vamos lá, acessibilidade à frente do comércio hoje. A gente viu no episódio anterior, se vocês não assistiram, eu acuso vocês para assistirem. Você vê vamos colocar 2034 aí de novo, 2040, alguma mudança para isso como comerciante? Como comerciante, igual um pouco a mão de obra está um pouco eficaz, né? O que acontece? Como comerciante, hoje todo mundo do comércio, vou falar pelo comércio, né? A gente está querendo um pouco hoje, pegando os mais jovens, o jovem está te dedicando muito. Hoje, pelo comércio também, o jovem aprendiz evoluiu muito. Você vê muito potencial no jovem aprendiz. Tanto o menina, eles estão... Esses meninos hoje mais novos são muito espertos, né? Ágil, não é... Aí é só o jeito de domar, porque os jovens de hoje é o futuro de amanhã. Não tem jeito. Mas vai dar bom e vai dar bom demais, não para não. Legal. Ó, eu vou puxar uma pergunta aqui que eu acho pertinente. A gente abordou ela aqui com outras pessoas. E aí vai uma pergunta um pouco de alto impacto, tá? E para geral. Quem se Até você, tá? Se quiser responder. Eu sei que você joga as buchas pra mim. Se quiser responder, fica à vontade. Se vocês fossem prefeito por um dia e tivesse recurso para realizar apenas uma grande intervenção relacionada a eventos e desenvolvimento urbano, qual seria? Vamos lá, de novo. Se vocês fossem prefeito por um dia
e tivesse recursos para realizar apenas uma grande intervenção relacionada a eventos e desenvolvimento urbano, qual seria? Eu vou puxar antes que alguém responda, hein? Fazer o nosso aeroporto, é. Boa, gostei, cara, gostei. Ó, já fica aí para você que fez essa pergunta aí, ó. Foi pra infra. Ó, infra. E aí, Rodrigo, você acha que é uma resposta válida, não para agora, mas como você já citou, 2040? Não, muito importante a gente entender. Uma coisa que a gente pode destacar também é que os eventos, eles funcionam como polos geradores de viagem, né? Esse é o conceito que a gente trabalha em urbanismo. O que é um polo gerador de viagem? Movimentação, né? Deslocamento de pessoas. Então, toda infraestrutura, ela acaba sendo muito favorável e é uma infraestrutura, assim como ele pontuou, que fica como um legado, né? Ela é pensada, projetada e executada com o foco inicial de atender a algum grande evento, a um evento de perspectiva estratégica na cidade, mas que fica como legado para a sociedade, né? A gente tem um aeroporto, mas será que ele está bom? Será que ele está atendendo? Será que a gente não pode olhar para ele? É onde eu vejo que aquela dicotomia que a gente tinha visto, né? O investimento A ou o investimento B? Por que não aqui ou por que não potencializar o que a gente já tem, melhorando o que a gente já tem? Né? Dentro de buscar eventos que possam olhar nossa infraestrutura e potencializar ela de alguma maneira. Então, a gente agrega o benefício do movimento da economia, o benefício do movimento das pessoas, desse ânimo que cada um tem, mas também deixa um legado. Acho que essa perspectiva pode ser bem interessante. Muito legal mesmo. Eu vou complementar um pouquinho. Posso? Posso, né? Claro, com certeza. Brincadeiras aqui, Pedro, mas eu sempre... e assuntos ali um pouco políticos, eu sempre trago aqui que Mato Grosso do Sul, em geral, para mim, ele está no centro do Brasil, né? E quando eu olho aquelas grandes empresas de logística, né, como ML ali, como várias outras aí que tá chegando no Brasil, se instalando lá no sul do país, ali em Minas Gerais, em Goiás, eu fico pensando, eu falei, rapaz, tá lá para atravessar aqui pro Mato Grosso, ou pro Mato Grosso do Sul, ou para chegar no Nordeste, ou vice-versa, né? Porque também tem empresa no Nordeste para chegar no Sul. Eu fico pensando, eu falei, cara, não seria mais conveniente no Mato Grosso do Sul ser a central de distribuição do Brasil? Porque, querendo ou não, a gente tá no centro, né? Bem no centro. E aí a gente traz uma abordagem dessa, aeroporto para Três Lagoas. Então, se a gente pensar muito mais além ali dos 40 anos, ali 2040, a gente poderia pensar assim, ser uma grande logística para o Brasil inteiro, porque Mato Grosso do Sul, de novo, está na divisa, aí com vários países, está na central, e entre outros fatores que eu acho que fugiu um pouquinho aqui do tema, mas aproveitando a sua, que é uma abordagem que eu sempre trago ali no meio político. Mas também a gente não precisa ignorar, a gente pode colocar isso como pauta para um próximo episódio. Se eu fosse perguntar sobre isso aí, eu acho que seria uma das minhas tratativas. Mas hoje falamos um pouquinho sobre evento, né? Não apenas entretenimento, né? Eles revelam ali a capacidade da organização, do planejamento, do desenvolvimento cultural, da cidade em si, e do desenvolvimento em geral. Como com um evento de grande e médio porte pode trazer de benéfico para a cidade e os próximos planejamentos. Falamos sobre comércio, falamos aí, vai ajudando eu, investimentos públicos, infraestrutura, o retorno social disso e transformando momentos também em legado para a cidade. Muito bacana isso. Bom, agradecer Diego pela presença e pela contribuição, Pedro pela presença e contribuição, né? Acho que é muito bacana a gente fomentar essas conversas, fomentar esse diálogo, justamente porque a partir do momento que a gente começa a olhar, a colocar um foco em alguma questão, a gente começa a perceber que tem coisa para a gente fazer, né? Tem possibilidades. E com certeza as pessoas que acompanharem também vão descobrir possibilidades, abrir novas perspectivas e a gente vai movimentar e vai trazer aí novos futuros aí para a cidade. Parabéns pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo comércio, por tudo que vocês desenvolvem na cidade. Eu acredito fortemente que sem vocês a cidade ainda estaria capengando, como fala na linguagem portuguesa, né? Mas olha, eu acuso mais uma vez, qualquer informação que você tiver de benéfico aí pro setor urbano, para a sociedade saber, traga aqui pra gente compartilhar um pouquinho com eles, tá?
Vamos lá, eu vou pedir para que todos deixem seus comentários aí, se gostou, qual que é a próxima pergunta que vocês querem que a gente faça para os próximos convidados. Se liguem nas nossas redes sociais aí, que em breve a gente vai falar sobre qual assunto a gente vai trazer no próximo episódio. Esse é o propósito do Mais Foco Urbano, é trazer essas conversas inteligentes, essas conversas que despertam aí a dúvida, a certeza, tira a gente da zona de conforto. Tudo isso é importante para a gente pensar o futuro, pensar uma amanhã melhor para todos nós. É isso aí. Mais Foco Urbano, podcast traz sempre o que é de mais relacionado a urbanismo. Até o próximo episódio. Meu nome é Django Guerreiro. Eu sou o Rodrigo Pinho e juntos nós apresentamos Mais Foco Urbano. Boa. Legal, gente.